O presidente eleito Jair Bolsonaro está em Brasília, onde deve se reunir agora à tarde com as bancadas dos partidos no Congresso. Então a gente vai dar um pulinho lá em Brasília. Boa tarde a todos. O presidente eleito vai começar as primeiras conversas com os partidos, já que vai precisar de apoio, no Congresso. Na agenda de hoje, reunião com a bancada do MDB e do PRB. Amanhã, PSDB e PR. Ontem, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que, pelas contas, na Câmara, eles vão ter na base 350 deputados, isso dos 513. No Senado, terão pouco mais de 40 dos 81 senadores. Mas isso, no Senado, não dá garantia de aprovação de propostas importantes. Jair Bolsonaro chegou aqui no CCBB pouco depois de 9 horas da manhã e a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já estava aqui para a primeira reunião. Ao sair, Tereza Cristina disse que ainda não está decidido, mas a FUNAI, que hoje é ligada ao Ministério da Justiça, pode ir para o Ministério da Agricultura. Jair Bolsonaro também recebeu uma visita do embaixador do Japão aqui no Brasil e também, logo em seguida, do deputado Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo. E agora há pouco, o futuro ministro da Segurança, futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, deu uma entrevista e anunciou 2 novos nomes para a equipe dele. Quem vai ser o secretário executivo de Sérgio Moro é o delegado da Polícia Federal, Luiz Pontel, responsável pela primeira prisão de Alberto Youssef, o doleiro. E também para a Secretaria Nacional da Segurança Pública, o general da Reserva do Exército, Guilherme Teófilo. Hoje, às 7 horas da noite, está marcada a sessão no Tribunal Superior Eleitoral para o julgamento das contas da campanha de Jair Bolsonaro. Na semana passada, a PGR deu um parecer pela aprovação com ressalvas. Agora a gente vai ver como é que vai ficar a estrutura do futuro governo. No projeto original de Brasília, a esplanada tinha 17 prédios idênticos para abrigar os ministérios, além de 2 palácios, o da Justiça e o Itamaraty. Era mais do que o suficiente para a época. O governo do então presidente Juscelino Kubitschek tinha apenas 11 ministérios. Ainda nos anos 60, com a quantidade de servidores públicos aumentando em Brasília, começaram a ser construídos os anexos, também projetados por Oscar Niemeyer. Na década seguinte, o Palácio da Justiça ganhou um anexo e o Itamaraty 2. No governo Ernesto Geisel, auge do regime militar, já eram 18 ministérios, mais do que a esplanada comportava. Hoje, dos 17 prédios, 9 têm anexos. E mesmo assim, a estrutura não é suficiente. É comum que mais de um ministério ocupe o mesmo prédio, às vezes 3 pastas. O recorde do número de ministérios foi durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, ao todo 39. Sem espaço na esplanada, que não pode ser modificada por causa do tombamento, o governo passou a alugar prédios espalhados por Brasília. O Ministério da Saúde, por exemplo, ocupa todo o edifício principal na esplanada dos ministérios e o anexo. Além disso, aluga 4 andares inteiros desse prédio no centro de Brasília. Aqui trabalham 1.500 servidores. Mesmo a poucos quilômetros do gabinete na esplanada dos ministérios, o ministro da Saúde também tem uma sala para despachos aqui. Segundo a ONG Contas Abertas, a União já gastou este ano com aluguel de imóveis para os ministérios mais de 800 milhões de reais. O governo do presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu enxugar dos atuais 29 para 15 ministérios. Mas ontem o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o número final será 22. Para isso, a ideia é fundir áreas. A superpasta da economia vai fundir fazenda e planejamento, além de agregar Receita Federal e parte do atual Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O Ministério da Justiça também ganha poderes, englobando a segurança pública. O novo Ministério da Cidadania vai reunir esporte, cultura e desenvolvimento social. O Ministério da Agricultura deve receber a nova atribuição de cuidar da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que hoje faz parte do Ministério da Justiça. Infraestrutura vai ficar com transportes. Desenvolvimento regional vai fundir integração nacional e cidades. Os outros ministérios serão a Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo, Gabinete de Segurança Institucional, Advocacia-Geral da Presidência, Banco Central, que hoje tem status de ministério, Ciência, Tecnologia e Comunicação, Relações Exteriores, Defesa, Educação, Saúde, Turismo, Transparência, que hoje é a Controladoria Geral da União, Minas e Energia,
E o Ministério do Trabalho vai ser extinto e incorporado aos Ministérios da Justiça, da Economia e da Cidadania. Para este professor da Universidade de Brasília, a redução na quantidade de ministérios não tem impacto significativo nos gastos da União. Ele diz que o enxugamento definitivo da máquina depende de reformas amplas que diminuam os gastos públicos. Se nós quisermos pensar mesmo em analisar a estrutura do governo do ponto de vista de economia, para o lado fiscal, nós vamos ter que pensar questões como estabilidade do servidor público e reforma da Previdência, que são agendas extremamente complicadas.